Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 9 de setembro. Hoje venho novamente entrevistando, como tradicionalmente vem aqui aos estúdios Saul Barbosa, falar sobre o projeto Gera, de geração de renda em famílias de baixa renda, especialmente cadastradas em programas sociais do governo federal. No programa passado, a sexta edição, a gente comentou que em 1960, durante o regime militar instituído no Brasil, a empresa Rockefeller lucrou projetando aí um novo modelo de agricultura. Essa empresa americana fez com que os brasileiros mudassem a forma de conduzir a agricultura no Brasil. E assim está instalada até o presente momento. Saul já falou aí sobre os malefícios que essa forma mecanizada está trazendo à saúde de toda a população brasileira. E eu já passo a palavra para você, Saul. Não vou me estender muito aí nessa sexta-feira. Nosso tempo também é bastante curto e o projeto é extenso. Passo a palavra para você aí a partir deste momento. Uma boa tarde. Boa tarde, Wellington. É um prazer sempre que a gente se dispõe a ter compreensão de determinadas questões que elas se envolvem, tem um caráter assim, que envolvem grande parte da humanidade, na economia, no social, né? É sempre prazeroso para a gente que se dispõe a estudar e entender um pouco isso, porque a questão é muito dinâmica, né? E também a gente vinha aqui, como a gente já disse no outro programa, ninguém está ganhando nada para fazer isso, mas as rádios e os meios de comunicação se prestam para isso, né? Para que a gente se comunique com as pessoas, provoque assuntos que são importantes, porque também a comunidade, de forma geral, participa. Então, na medida que eu tenho cumprimento, eu tenho o prazer de cumprimentar um grande público ouvinte que a gente está sentindo, assim, de uma forma bem gratificante a reação do pessoal que está escutando o programa. É surpreendente, assim, eu estava há pouco também agora lá na agência do Banco do Brasil, 2 cidadãos me abordaram lá e disseram, olha só, estamos escutando o programa, depois o outro também, né? E um deles foi o Oli Fusqueira e outro, não me lembro mais o nome, que ele me perdoe, mas que ele me procure, que posteriormente a gente vai fazer o reconhecimento, né? Eu sei que o primeiro nome parece que é Gabriel. Tá? E não só esses, outros e outros também. Eu tenho estado uns dias por aí agora. É crescente, é bem gratificante a reação e como o pessoal está conseguindo pegar e tá com boas expectativas no sentido de entender, né, um pouco melhor, e por isso que a gente às vezes até reprisa um pouco, mas também apresentar a proposta, porque para fazer crítica, para fazer análise, para fazer o projeto é fácil, o difícil é ter uma proposta na mão que venha atender, e nós temos uma proposta na mão. Então esse também é uma das preocupações da gente, um dos compromissos da gente. Faz a análise, identifica e contribui para que de fato encontre a solução. E hoje nós estamos dispostos a retomar um pouco, Wellington, e você já deu uma introdução bem correta aí, né, para o assunto, você já enroscou o assunto, né? Como que as coisas acontecem no dia a dia, no cotidiano, na dinâmica, na vida das pessoas. E algumas coisas que a gente não ouve, mas que a gente sabe que existe, que isso acontece na clandestinidade, que isso acontece no anonimato, e ela chega até a população de uma forma ardilosa, de uma forma estratégica de envolver as pessoas. Mas um dado muito importante, assim, é que sempre que há uma mudança de governo, seja no Brasil, seja em qualquer país, há uma mudança também de comportamento das relações que se estabelece entre o trabalho e o capital, entre as ações da política que são planejadas, entre os efeitos, né, que se propõem. Isso é uma coisa. Na política, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, se propõe uma coisa de forma ardilosa e de forma estratégica, mas para buscar um outro resultado, porque se disserem direto o que eles querem, eles não conseguem. Então, todas as mudanças de governo, a não ser que tenha continuidade o mesmo grupo e a mesma ideologia de políticas, aí é uma continuidade crescente para um lado ou para o outro, não interessa o lado. Mas havendo ruptura de um modelo, então houve uma ruptura, vai haver uma mudança. E a mudança, ela não é política agora. A estratégia é política, mas a mudança ela vai ser na economia. E de uma forma ou outra, todos nós vamos sentir os efeitos independente do partido político, porque há uma mudança no modelo de economia. Então, também o programa
que é uma consequência e já é um resultado, é uma forma de se contrapor ao modelo, o programa Gera que você falou, e outros, né, que estão se agregando, é uma forma da gente apresentar uma solução, mas também é importante, e nós temos uma dívida, porque a gente falou aqui nos primeiros programas, das consequências que esse modelo traz. E uma delas é a transferência do pessoal do interior para a cidade, né? E, em especial, você demonstrou preocupação com isso todas as vezes que você deu introdução no programa e que participou, a fuga dos jovens. Então, hoje a gente quer retomar um pouco as causas, e você já deu a introdução. Até o ano de 1960, o Brasil, eu estou falando no Brasil inteiro, tinha milhões de pequenos agricultores estabelecidos no meio rural. Pessoal, meeiros que trabalhavam de meia com os patrão, com os donos da terra, pessoal que trabalhava, dava uma parte para o patrão, parceiros que chamavam, pessoal arrendatário, pequenos produtores, então tinha lá um proprietário de 50, 60 hectares, mas toda a agricultura era feita de forma artesanal e era feita na expectativa da subsistência e em harmonia com a natureza. A própria natureza oferece as condições a partir da experiência que eles viviam. Hoje as pessoas falam que o plantio direto foi uma invenção de pouco tempo. Não, naquela época já os índios, os pessoal primitivo, o pessoal que veio da Itália, que contribuiu muito e que houve muitos assentados na nossa região aqui, o pessoal que veio da Europa, os italianos, né, os poloneses, os alemães que vieram para o Brasil para construir seu futuro aqui, porque aqui tinha muito espaço disponível para isso. E eles participaram sempre dessa agricultura artesanal, mini produtores, 20 hectares, 30 hectares, 15 hectares, 12 hectares, os quilombolas que tinham as propriedades em comum, os índios que tinham as propriedades em comum, né? E isso durou até 1960. A partir de 1960, tinha um movimento muito forte liderado pelo poder político daquela época, que construía e que pregava e que construía um modelo de desenvolvimento aquecendo a economia geral dos mais pequenos. Bom, isso não agradou os grandes, mas eu vou falar dos grandes investidores internacionais que pretendiam, né, entrar no Brasil e transformar a agricultura. Sair do regime de subsistência e entrar para um regime mecanizado, que é esse regime que está aí, aos poucos veio se consolidando. E você disse muito bem, né? No golpe militar, quem apresentou esse programa foi uma firma chamada de Rockefeller, encomendada pelos grandes capitalistas, milionários e bilionários, né? Nós falávamos antes do programa, nós não conhecemos rico, nós conhecemos famílias que são bem-sucedidas economicamente, mas os milionários, os bilionários, aqueles que mandam acima do poder político e que administram o mundo através da força do capital. São esses que interferem em determinados momentos, praticamente em quase todos os países, ligado ou com referência ligada aos Estados Unidos. Bom, a partir de 60, então, houve uma ruptura de modelo. Aí, ardilosamente e estrategicamente, começa-se uma propaganda, porque a força que o capital tem frente aos governos é muito grande. Então, ele se impõe para cima dos governos, né? Ele se impõe, ocupa ministérios. Hoje, a bancada que representa o grande capital, mais especificamente rural, ela tem em torno de 120 deputados. Então, esse projeto, aos poucos, conseguiu convencer os pequenos agricultores, e vamos traduzir isso aqui para o nosso município, porque a gente enxerga mais fácil. Aqui tinha muitos agricultores no interior do município, em todas as comunidades. Hoje está desaparecendo de uma forma acelerada. E, aos poucos, está se traduzindo numa agricultura mecanizada, uma agricultura de mercado. A outra não era de mercado, mas a estratégia adotada depois dos anos de 1960, a partir dos órgãos de pesquisa, a partir dos órgãos de assistência, a partir dos planos de governo e a partir de um modelo de cooperativismo que se estabeleceu
mais especificamente aqui no Sul, específico para cumprir essa responsabilidade e para cumprir essas metas determinadas. Bom, aí a propaganda e a proposta era para que todos iam ficar ricos se produzissem soja. A soja veio como um milagre brasileiro e que isso ia dar muito dinheiro, não se media o que fazia. Hoje, se um agricultor cortar uma árvore, vai responder um processo. Mas quem financiou o desmatamento, quem financiou o destoque, quem financiou, inclusive os pequenos ingênuos, né? Quem financiou isso foi o Banco do Brasil e foi o governo. Inclusive as cooperativas tinham máquinas para fazer desmatamento e destoque e tal, porque tinha uma necessidade de impor e de se estabelecer esse novo modelo de economia firmado em mercado. A soja, que é o carro-chefe desse modelo, ela se transformou hoje num commodity. Ela é como moeda. Então, a influência do soja hoje no mundo é inegável, é uma potência. E o pequeno entendia, ingenuamente, que a pequena propriedade poderia suportar isso. Não, de maneira nenhuma, porque isso só é viável com um aparato muito grande de estrutura de apoio, que é o quê? Maquinário, e cada vez mais moderno. Além das máquinas, aí vem corretivo para o solo, depois vem adubo todos os anos, depois vem semente, e a semente já desapareceu praticamente a semente original. Hoje, a semente é uma semente manipulada e que os produtores têm que pagar royalty por uma empresa chamada Monsanto. Tem que pagar para ela para usar a semente. Então, tudo isso se transformou e vem se transformando ainda a partir dos anos 60. E aí vamos voltar um pouquinho, Wellington, naquela questão de mas por que o jovem sai do município? Então nós vamos encontrar uma situação assim. Nós trabalhamos isso no programa anterior, nós vivemos numa agricultura, numa economia praticamente única. Aqui, ou é agricultor, ou aqueles que se estabelecem na cidade, com raras exceções aqui, inclusive a indústria aqui no município, ela é muito, muito acanhada ainda, né? Não tem uma outra economia que possa fazer frente a um volume de recursos capaz de alterar a composição econômica do município. Então, pegando por base essa agricultura, ela tem uma estrutura poderosa por trás, porque o produto tem mercado. Basta ver, quando a gente fala do poder que tem a grande empresa, que por trás disso tem todo um interesse. Olha assim, a Expo Direto, as grandes feiras, Copavel, que acontece no Brasil, Ribeirão Preto, a Expo Inter, o pequeno só entrou nos últimos anos, porque os últimos governos introduziram o pequeno. Mas é aquele pessoal que tem força na sociedade, que tem força no mercado internacional e que rola uma grana muito grande, então há interesse sim. E os produtores do nosso interior, que são aqueles que têm uma lavoura maior, que se sucederam bem, né? Não temos nada contra o grande produtor aqui da região. Mas há uma necessidade da gente provocar para que o pequeno também fique, porque se não ficar o pequeno, vai padecer a sociedade. E aí, eu não sei se nós vamos ter tempo hoje para fazer toda essa análise preliminar, mas nós temos uma dívida ainda para conversar um pouco sobre por que o jovem sai do interior. Então vamos fazer uma análise sintética e um pouco rápida assim. Os pequenos tinham 15 hectares, 18 hectares, 20 hectares e não tinham essa produção, não estavam aliados e atrelados a essa produção de mercado, que foi imposta depois dos anos 60. Tu tem que ir no banco porque tem juro barato, tu tem que fazer financiamento, tu tem que pagar o destoque, tu tem que pagar o veneno, tu tem que pagar... E aí, como ele não podia comprar o trator, ele tem que pagar a hora do trator para lavrar, pagar a hora do trator para gradear, pagar a hora do trator para plantar, botar veneno para combater o inso, para combater as pragas. E aí é uma agricultura que fica atrelada ao financeiro. Então, a qualquer queda de mercado, ele não suporta. E também a qualquer queda de clima, também não suporta. E já entra na inadimplência. E aí, a máquina e a tecnologia, que ela é específica para o grande suportar, ele não suporta. E os filhos ficam sem atividade. Ficam sem atividade e muito mais complicado quando começa a entrar
em situação de crise financeira ou de inadimplência. Bom, alguns que conseguem dar a volta, ou até que têm sorte e tal, ou que conseguiram durante o tempo também incluir outros fatores na economia, conseguiram se sobressair. Então, essa é a causa número 1 da transferência, a deslocação dos jovens do interior para as cidades. Aí eles vêm sem qualificação, a grande maioria, e saem desnorteados pela região, pelo estado, pelo país afora, à busca de emprego, de oportunidade de trabalho, porque aquele núcleo pequeno não se iguala ao núcleo grande. E isso traz uma consequência muito grande hoje, porque o desaparecimento do pequeno agricultor do município implica diretamente na queda de giro do mercado municipal. Como nós não temos uma outra economia no município, então as firmas que se estabelecem no nosso município, as empresas que se estabelecem aqui, elas se estabelecem para dar consumo para esse público. Mas na medida que o pequeno desaparece, vai ficar só poucos grandes. Então, tem lugar para o grande? Tem. Mas o programa ainda quer contribuir e se propõe a criar espaço para que o pequeno fique no município, para que o pequeno se transforme no consumidor, para que o pequeno fique aqui, que os jovens fiquem aqui. Esse é o espírito do programa Gera. E falando nisso, eu quero lembrar e quero te convidar, que amanhã nós temos um dia lá na Embrapa, que a Embrapa é uma grande parceira nossa do programa, né? Estamos lá com 7 municípios, já com núcleos organizados nesses 7 municípios, e a Embrapa está fazendo uma transferência de tecnologia dos produtos que ela tem e que colocou à disposição do programa. Penso que estamos indo para o final. Tá, então, eu só quero, antes de finalizar, lembrar que nós temos ainda alguns assuntos aqui que nós vamos tratar, que é dar uma contribuição, assim, para a gente contribuir um pouco. O que é política? O que é partido político? Que já é diferente. E como se relaciona uma eleição e os partidos políticos. E aí, o partido político e a administração. E as coligações. Como é que é isso? Porque é uma mistura danada que ninguém entende nada. E hoje, ainda, a população brasileira tem muita dificuldade de análise política. Nós queremos dar uma contribuição aí para separar. Bom, política é uma coisa. Partido é outra. A eleição é outra coisa. A administração, sob a orientação de um partido ou de uma coligação, é outra coisa. E também eu acho que é importante a gente conversar no futuro aí, qual é o modelo de desenvolvimento que nós queremos? Qual é o modelo de desenvolvimento? É esse que cria doença? É esse que empurra para a cidade os pequenos? É esse que empurra o jovem para fora? É esse que concentra? É esse que cria câncer pelo uso indiscriminado dos agrotóxicos? É esse que destrói a camada de ozônio? Esse é o desenvolvimento? Vamos deixar para o próximo programa. O programa vem para a gente contribuir para romper com a mesmice e a rotina, porque é muito fácil fazer o que os outros mandam e fazer o que os outros já fizeram. Nós precisamos ser criativos, a sociedade precisa ser criativa. Os órgãos políticos, órgãos de representação das entidades precisam ser criativos, sair da mesmice, sair da rotina, sair do blá, 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 blá e partir para ações práticas e chegar no governo com proposta. Tá aí, fala então do Saul Barbosa nessa 7ª edição de entrevistas através do Jornal da Navegantes. Agradecendo você que está em casa aí nessa sexta-feira ouvindo e que não perde nenhuma edição. Na próxima sexta esperamos novamente você aí como auditor desse projeto, porque é muito importante que a comunidade rondautense esteja aliada e engajada a ele. Um grande abraço, uma excelente tarde a todos vocês.